Essa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos acompanha aqui pela TV e nos ouve pela FM Assembleia 96,7, produção da Elenir Medeiros, sonorização lá na rádio do Ronaldo César, também com a participação do Alex Oliveira, aqui comigo o César Sepp, aqui nas câmeras do programa, abraçando você que nos acompanha diariamente. Bom, hoje vamos falar de um assunto, a gente até já abordou aqui, mas hoje a gente vai apresentar resultados de um estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará sobre aquele óleo. A gente fez um programa aqui sobre aquele misterioso óleo que apareceu aqui, foi assunto nacional, inclusive, e aqui no Ceará atingiu várias praias do estado. Essa pesquisa ela foi publicada, inclusive, numa revista muito prestigiada, a Energy e Foods, e é uma parceria, foi uma parceria do Departamento de Química Analítica, Físico-Química da Universidade Federal, junto com o Labomar, em parceria com instituições do Canadá e dos Estados Unidos, como o Woods Hole, o MIT e a Universidade da Califórnia. E esse estudo apresenta algumas novidades de que tudo isso pode estar relacionado a um naufrágio de um navio alemão da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar desse assunto aqui. Eu estou com meus convidados aqui, que são do Labomar, professores, doutores da Universidade Federal do Ceará. O Rivelino Cavalcante está aqui comigo. O Rivelino, que tem nome de craque da seleção brasileira, o grande Rivelino, ídolo do Fluminense, do Corinthians, só não jogou no meu Flamengo. O Rivelino Cavalcante, professor, doutor do Labomar, está aqui comigo, do Labomar. E o Luiz Ernesto Bezerra, que também é um colaborador do programa, eu posso até chamá-lo assim, professor doutor do Labomar, também da UFC, e cientista-chefe da Secretaria do Meio Ambiente. Ele teve até aqui recentemente um programa com o secretário Arthur Bruno, um programa que teve muita repercussão, professor, porque nós mostramos finalmente a imagem desse peixe-leão, e foi um sucesso, né? E já o professor vai falar aqui, porque parece que o peixe está tomando conta do litoral do Ceará, um negócio muito sério. A gente vai falar desse assunto. O Rivelino Cavalcante é graduado em Química, tem mestrado em Oceanografia, Física, Química e Geológica, é doutor em Química Orgânica da Universidade Federal e também tem pós-graduação. Ele fez, inclusive, a pós dele no Instituto Oceanográfico Woods Hole, essa instituição que fez parceria com a UFC. Ele atua também no programa de pós-graduação em Ciências Marinhas lá. E o professor Luiz Ernesto, formado em Biologia pela UFC, também tem licenciatura em Ciência Biológica, mestrado em Ciências Marinhas, doutorado em Oceanografia, pós-doutorado também, né? e inclusive com bolsa da CAPES, etc, etc. E ele é editor da área de Oceanografia Biológica de uma revista Arquivo Ciências do Mar e cientista-chefe da SEMA. Estou apresentados, Rivelino, Luiz Ernesto Bezerra, boa noite, tudo bom? Boa noite. Rivelino, tudo legal, né? Você tem nome de craque, né? Tem, eu sou, viu? É, né? Eu matei a charada, né? Você se lembra que quando você entrou aqui, eu disse logo, Rivelino, seu pai lhe batizou por causa do Rivelino na seleção de 70. Foi, né? você acertou. Foi isso mesmo. Grande Rivelino. Mas, Rivelino, você é bem-vindo, viu? Muito Professor Luiz Ernesto, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Renato. Prazer estar aqui novamente no seu programa. Bom, é muito bom. Vamos lá falar do peixe. Sim. Mas, Rivelino, me diga uma coisa, que história é essa? Desse óleo e um navio nazista? Isso aí parece aqueles programas do History, o canal History, mas não é verdade. É capaz de chegar no History mesmo. Então, na realidade, isso aí é uma hipótese que ela que ela está emergindo, que ela está se fortificando por conta desse novo achado desse artigo. Tá. Porque antes a ideia que se tinha era que o óleo era cru, era um petróleo cru. Sim. Né? Então, sendo petróleo cru, ficava naquele horizonte de transportes, né? Ou seja, que poderia ter sido um acidente petroleiro. Com petroleiro, né? Só que aí, com esse artigo, nós vimos que ele se trata de combustível. Então, se tratando de combustível, o leque aumenta, inclusive para a possibilidade de ser um naufrágio, né? Por conta que, no caso do nosso grupo, eu, Marcelo, Carlos, Luiz Ernesto,
a gente tem se debruçado em cima disso. Então, inclusive dessa possibilidade. E aí, claro, evidentemente que nós temos que partir para investigar muito mais, só que nós somos limitados, nós somos cientistas, nós não temos recursos para desvendar isso, né? Esses naufrágios, eles estão... Tinha que ter uma expedição, né? Pronto, você falou tudo, tinha que ter uma expedição, tinha que ter um grupo de estudo, grupo financiado, né? Para fazer. Exatamente. Mas esse estudo também ele foi bem interessante, porque ele coloca o Ceará e a Universidade Federal do Ceará num horizonte muito seleto, né? Ou seja, no Brasil, poucos grupos estudam essa questão de manchas órfãs, essa questão forense, né? Porque, na verdade, isso foi um estudo forense, né? E como assim forense? Explica. Porque de investigação, Tá. né? Ocorreu Como é que vocês fizeram a parceria lá com essas instituições que eu citei aqui, inclusive? Woods Hole, né? O Woods Hole e o MIT, né? O MIT. Na realidade, foi o seguinte, em 2013, naquele programa Ciência Sem Fronteira, uma estudante lá do Labomar, do meu grupo de trabalho, a Gabriele, ela foi para o MIT, né? E aí passou um tempo lá, foi para o Woods Hole, e aí... Woods Hole é canadense, é isso? Não, Woods Hole é em Massachusetts. Massachusetts também, tá. E aí, no retorno dela, o André, que é do Instituto, que é do Departamento de Química, ele era, na época, aluno de doutorado, né? E aí ele também foi para o Woods Hole. Tá. E em 2018, eu passei um ano lá no Woods Hole, então nós nos estreitamos bastante. Então, nós temos artigos, nós temos livros, tudo isso publicado devido a isso. E aí, quando o óleo começou a surgir, nós não tínhamos essa... O óleo foi 2020, foi? 2019. Teve um em 2019 e outro em 2022, que esse aí nós já estávamos bem mais preparados para dar uma resposta. Então, quando esse óleo começou a surgir em 2019, nós juntamos amostras e enviamos para o Woods Hole, lá o laboratório do Chris Redd, né? Que é um dos caras assim mais influente nessa parte de manchas órfãs, né? O que são manchas órfãs? É um óleo que chega em algum lugar e você não sabe a procedência, né? Então eles são expertos nisso. E aí fizemos esse artigo, ele era para ter saído há muito mais tempo, só que foi encontrando coisas novas. Então, por exemplo, nós encontramos, chegou na Califórnia, na Flórida, garrafas oleadas com esse óleo. Foram bater lá? Foram bater lá. Vixe. E aí veio a questão dos fardos, que o Luiz pode explicar. Fardos? Os fardos de borracha. Sim. Também chegaram nos Estados Unidos, fardos de borracha na Flórida. Então, e isso começou a se transformar numa coisa muito gigantesca, né? Porque tínhamos muitas coisas envolvidas nisso. E aí, assim, demorou o artigo a sair por conta disso. Aí a hipótese de ser um petroleiro foi praticamente descartada. Eu me lembro que a Marinha também investigou, mas não chegou à conclusão. Não, na realidade, como é óleo combustível, pode ser o óleo usado para a movimentação da embarcação. Aí inclusive pode ser de outro navio que não seja petroleiro. De outro navio que não seja petroleiro. Porque ele é combustível. Exatamente. Então, assim, a pesquisa, ela é uma pesquisa de altíssimo nível, porque ela não usou somente uma abordagem, ela usou duas abordagens. Ela usou uma segunda abordagem, que é a petroliômica, que é uma coisa assim muito nova, né? E isso foi bom por conta que colocou a UFC num cenário de formação de recursos humanos nessa parte que é muito seleta. E essa testagem chegou à conclusão de que é um óleo de máquina, é isso? É um óleo combustível. Combustível. Não é petróleo cru. Não é petróleo cru, é um óleo combustível. E isso foi muito importante, né? Porque aí aumenta-se as possibilidades, facilita mais a investigação, né? Por isso que é uma coisa forense, né? E, por exemplo, ele nos ajudou muito, já nesse derramamento que teve em 2022, nós já andamos, digamos assim, com pernas próprias,
né? Nós já podemos dizer, com a nossa expertise adquirida fruto dessa parceria, que o óleo era outro, entendeu? Então, isso foi uma escola muito importante, essa parceria. Talvez a Marinha nem tenha chegado a essa conclusão, né? Porque vocês chegaram pela pesquisa, né? Na realidade, o que foi que aconteceu? Em 2020, segundo uma reportagem, a Marinha tinha mandado esse material para 2 laboratórios na Europa. E os laboratórios na Europa atestaram que era óleo combustível. Pronto. Só que ninguém disse nada. Ninguém sabia. Quando o nosso artigo saiu, que teve assim, uma repercussão muito grande, aí veio essa matéria. Que saiu na revista. Exatamente. Aí veio essa matéria dizendo que 2 outros institutos que até então essa informação não foi divulgada. Não foi dito. Que foi contratado pela Marinha, já tinha atestado que era óleo combustível, né? Legal. O Rivelino Cavalcante está aqui comigo, ele é professor, doutor lá da UFC do Labomar e é doutor em Química, né? Química Orgânica, né? Pós-doutorado também nessa área, né? O Rivelino lá no Woods Hole, né? Woods Hole, exatamente. Muito bem. E o nosso Luiz Ernesto Bezerra, que é cientista-chefe da SEMA e também lá do Labomar, que é nosso parceiro aqui no programa. Professor, ele diz os fardos, como é que é esse negócio do fardo aí? E que hipótese esse fardo, foi bater na Califórnia... Na Flórida. Na Flórida. Que hipótese pode ser? Que fardo é esse? O que é isso aí? Então, Renato, é o seguinte, em 2018 apareceram esses fardos de borracha nas Sim. praias, que o pessoal chamava de caixas. Eram blocos de borracha. Isso. Então, isso começou a aparecer em várias praias do litoral cearense e nós começamos a investigar. Na época, isso em 2018. Em 2019, na mesma época do ano, segundo semestre, agosto, setembro, o óleo começou a aparecer. E aí um colega nosso, o professor Carlos Teixeira, ele falou assim, olha, eu acho que esses têm a mesma origem. Aí nós começamos a investigar, eu tinha encontrado um fardo desse que tinha uma inscrição Indochina francesa. Isso nos chamou a atenção, porque a Indochina francesa já acabou em 1954. Nós começamos da guerra, né? Exatamente. Nós começamos a fazer buscas e descobrimos, então, esses navios alemães, né, naufragados aqui ao largo do litoral brasileiro. Eles estão em águas internacionais, a mais ou menos 1.000 quilômetros na altura ali de Recife. Descobrimos que esses navios carregavam fardos de borracha na sua carga. Né, isso pesquisando nos manuais de guerra da Marinha Americana. Eles relatam o naufrágio, né, foram afundados, né? Foram afundados. Na verdade, é o seguinte, quando eles eram identificados, a própria tripulação explodia cargas para colocar o navio a pique para a carga não cair nas mãos do inimigo. Mas, enfim, né? Foram interceptados pelos navios de guerra, o Omaha e o Jouet, que patrulhavam aqui o nosso litoral, porque os aliados tinham estabelecido uma espécie de controle aqui entre o litoral brasileiro e a África. Por quê? Porque os americanos eram uma base aqui. Né? Americanos tinham base aqui, tinham a base aqui em Fortaleza, em Recife, era a 4ª frota americana que veio e ficou aqui. Os alemães tinham tentado o canal de Suez, né? E tinham perdido lá no norte da África, porque o canal de Suez ia encurtar o caminho para os campos petrolíferos e para a borracha do Sudeste Asiático. Então eles tinham que fazer a volta pela África para subir para a Europa. Então os Estados Unidos estabeleceram aqui uma espécie de bloqueio naval. Então esses navios eram chamados de blockade runners, né? Furadores de bloqueio e tal, eram navios leves, rápidos, que não visavam enfrentar os inimigos, eles visavam fugir. Eram navios mercantes antes da guerra e que foram, no período da guerra, usados como navios para transporte de carga por esforço de guerra. Enfim, então nós começamos a fazer pesquisas e descobrimos que esses navios tinham esses fardos. E aí o professor Carlos, ele é da física, da área de física, ele consegue fazer modelagens computacionais. Você joga ali uma partícula no mar em determinada época do ano, o modelo de computador te mostra onde aquele vai bater. Pelas correntes. Pelas correntes, pelo vento. Chama de modelagem numérica. É um pouco mais complicado, eu estou resumindo aqui. Enfim. Faz mais ou menos a imagem de uma trajetória possível. Isso. Se eu soltar esses fardos, onde está o navio? Onde é que chega? E chegava, exatamente. E aí, aprofundando as buscas, nós descobrimos que esses fardos já tinham aparecido aqui em 1944. Tem vídeos do exército americano mostrando os pescadores do Mucuripe desembarcando esses fardos de borracha. 1944. Foram os fardos que afundaram da guerra, né? Logo, porque os navios foram afundados em janeiro de 44, 3 de janeiro de 44. Então, quando o navio afundou, alguns fardos já boiaram imediatamente. E os pescadores recolhiam esses fardos e vendiam para o exército americano.
porque era borracha que ia fazer pneu de avião, pneu de carro, enfim, usado no esforço de guerra. Então, existem filmes, na internet você encontra, mostrando os pescadores desembarcando esses fardos de borracha aqui no nosso litoral. Então, assim, não era a primeira vez que isso acontecia. Né? Então, isso reforçou, nós comprovamos essa hipótese. Nós publicamos um artigo científico mostrando que os fardos de borracha são do navio Rio Grande. Em 2021... Que está no Recife, é um dos... Na altura de Recife, mas está em águas internacionais. Em 2021, apareceu de novo o fardo de borracha, agora lá em Salvador. Salvador e Alagoas. Pesquisando também, nós descobrimos outro navio alemão que também carregava fardo de borracha. Agora vem um detalhe interessante. Por que esses fardos estão aparecendo? Por quê? Porque estão lá embaixo. Porque estão lá no fundo. Subiram. Então, a hipótese mais provável é que é o seguinte, esses navios carregavam cargas muito valiosas. O Rio Grande carregava cobalto. Esses fardos apareceram aqui em setembro de 2018. Em junho de 2018, o cobalto explode o preço do cobalto no mercado de metais. Por quê? Porque ele é usado em baterias de carros elétricos. E existem empresas que são especializadas em fazer o resgate dessas cargas para vender. Então, é uma coincidência muito grande que em junho o preço do cobalto explode, o navio carregava toneladas de cobalto. E nós estamos vivendo esse boom do carro elétrico, né? Exatamente. Então, ao mexer no navio, o robô que é mandado lá embaixo, né, ele quebra o navio e aí os fardos que estavam presos se soltam e boiam. Essa é uma hipótese. A outra é uma deterioração natural do navio, mas é muito pouco provável, porque ele está muito fundo. Esse navio ele tá muito fundo. Muito fundo, ele está quase 6 mil metros de profundidade. Não dá para o ser humano chegar, não. Não chega, de jeito nenhum. O ser humano vai no máximo estourando a 300 metros e olhe lá. Mergulhador profissional da Petrobras, ficam meses em câmara de descompressão, né? Enfim, outra coisa interessante é que a empresa que talvez tenha feito esse... outra coisa. Esse navio Rio Grande, ele já foi visitado por uma empresa. Uma empresa mandou um robô lá e fotografou ele. Essa empresa, o dono é de um cara que estava na expedição que achou o Titanic. E você falou do Woods Hole, onde o Rivelino estudou. O submarino que achou o Titanic, o Alvin, é lá do Woods Hole. Né, que é o submarino Alvin. Enfim. Bem, então a gente tem essa hipótese. Né? O Titanic foi achado na década de 30, não é? Mais ou menos 40 por aí. Não, ele foi visitado mais recentemente. Não, recentemente o próprio James Cameron. Exatamente. Para fazer o filme, aliás, na abertura do Titanic tem imagens. Imagem que foi feita pelo Alvin. Do robô, aquele robô submarino que mostra o Titanic. É um submarino que ele chama de ROV, né? Remoto. Inclusive, baseado, eles fizeram até o estudo como o Titanic quebrou. Foi assim que eles fizeram o filme, né? Que ele quebrou. Isso. E a parte, quando caiu no mar, se pedaçou, tanto que tem pedaço do Titanic espalhado, né? O Titanic está a 3 mil metros de profundidade. O Rio Grande está a 6 mil. Ixi, mano. E aí, em 2021, aparece fardo de novo em Salvador, de outro navio alemão. Nós também mandamos um artigo agora para publicação contando essa história. Esse navio alemão carregava estanho. E estanho também teve uma supervalorização do preço no ano passado, porque ele é usado na fabricação de componentes eletrônicos, computador, tablet, celular. E com a pandemia, isso explodiu o uso disso. Né? Então, é outra hipótese que empresas estejam tentando recuperar essa carga de estanho para vender. Porque está 3 vezes mais valioso do que vale o investimento, né, professor? Vale total. Nós fizemos esses cálculos, né? Vale. Porque os editores das revistas perguntaram isso. Mas é muito caro descer um submarino lá. Será que vale a pena? Nós calculamos e compensa demais. Porque são toneladas de estanho. Né? E o Rivelino falou também de visitar para a gente ter certeza. E o mar não deprecia isso não, professor? Aí o professor pode explicar. O mar não deprecia não, o estanho, esse material lá não? Não, ataca não. E outra coisa, o custo-benefício vale porque hoje em dia a extração desse material ele está tendo um custo muito alto por conta do apelo ambiental. Então, a empresa já tem toda a estrutura. Ela vai gastar horas de trabalho numa coisa que ela não vai se preocupar com normas ambientais. Sim. Não, ele vai estar lá, toda a estrutura pronta, ele vai gastar horas com recurso humano, de embarque. Desce, pega e sobe, tchau. Pega uma coisa que está super valorizado. Né? E quem achar é dono, não é?
É porque está em águas internacionais. Internacionais, né? Isso é outra coisa interessante, viu, Renato? Porque Igual aquela história dos galeões espanhóis, né? Porque assim, esses naufrágios, existem 3 milhões de naufrágios hoje no mundo. Eita. Os da Segunda Guerra são cerca de 8 mil naufrágios. É a maior quantidade de naufrágios no menor espaço de tempo. Eu vi um documentário, tem um canal Smithsonian Channel. Smithsonian. Onde eu fiz parte do meu doutorado, no Smithsonian. Pois eu sou fã do Smithsonian Channel. E eles têm grandes naufrágios. Então, tem uma parte dos Estados Unidos ali, que, rapaz, aquilo é um cemitério de navio. Inclusive, isso... É na área da Califórnia, eu acho. Isso. Não, na verdade, tem a costa americana todinha. Inclusive, eu acho que foi... O Cris até comentou... Isso. Foi feito todo um cadastro de tudo isso, porque o que eles chamam são bombas relógios aquilo ali. Pronto, é isso que eu ia falar. Então, em algum momento, esse material vai se desfazer e o que tiver dentro... vai contaminar tudo e pode contaminar o meio ambiente. Né? Pode contaminar o meio ambiente. Inclusive, o Chris Reed, né, que é o nosso parceiro lá, ele trabalhou no Deepwater Horizon, que foi aquele vazamento do Golfo do México. E lá em Pearl Harbor, onde os japoneses atacaram a base americana, até hoje vaza óleo de navio afundado lá. Quem é chamado para fazer os estudos de contenção é o Chris. Né? Então, até hoje tem problema de vazamento de óleo lá. Daqueles navios que afundaram. Que afundaram no ataque japonês. E está cheio de óleo? Está cheio de óleo. Então, o professor Rivelino estava falando, isso é uma coisa muito importante, porque assim, esses naufrágios, eles são bombas relógio. A questão não é se essas cargas vão vazar, é quando elas vão vazar. Né? E outra coisa importante... Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. E outra coisa importante é que existe um ramo da ciência que lida exatamente com isso, com você lidar com naufrágios. Por quê? Porque cada naufrágio ele é único. Tem uma história, né? São navios diferentes, que têm designs de construção diferentes, foram construídos com engenharias diferentes, tem navio de casco duplo, navio de casco simples. Eles estão em profundidades diferentes, carregavam cargas diferentes, quantidades de carga diferentes, e estão em locais diferentes do mundo. Então, você precisa lidar com cada naufrágio individualmente, levantando todas essas questões para você decidir se vale a pena ou não você tentar recuperar, tirar aquele possível poluente. Né? Então, hoje, isso é feito com mais, digamos assim, com mais afinco. Tá. Em 2020, foi afundado um navio na costa do Maranhão, ele encalhou, teve um problema, um navio enorme, um graneleiro enorme. Então, as empresas, já existem empresas especializadas nisso, eles retiram o óleo combustível, retiram a carga e afundam o navio. Isso também gera outro problema. Por quê? Porque esses naufrágios também servem como pontos de parada de espécies invasoras, que é o caso, por exemplo, do peixe-leão. Como é? Esse navio serve de ponto de parada? Porque algumas espécies, por exemplo, nós temos aqui o coral-sol, que é uma espécie invasora. É um coral, e ele só se estabelece em estruturas rígidas. Entendeu? Aí eu boto o navio lá embaixo. Aí ele fica usando isso que a gente chama de trampolim. Ele começa a se espalhar pelo litoral, colonizando esses navios. E aí ele consegue chegar em várias partes do planeta. Então, professor, que negócio, né? Você imagina que um navio vai servir de trampolim para um negócio desse. E só aqui, ao longo do litoral brasileiro, entre o Brasil e a África, a gente tem em torno de 500 naufrágios. E a gente não tem isso mapeado. Os Estados Unidos tem, o professor Rivelino falou. Inclusive, há uns anos atrás... Mafiado, né, tem, por conta que eles têm 1.500. Eu vi assim... Quando eu estive lá no Woods Hole, uma bomba... lá na Flórida, do Pearl Harbor, Califórnia. Uma bomba do Pearl Harbor, eu acho. Começou a vazar óleo. Foi. Aí o Cris foi lá e caracterizou. Há 2 anos eu vi uma notícia curiosíssima, né? Estavam fazendo uma perfuração na Alemanha e descobriram uma bomba. E a bomba estava intacta. E aí tiveram que ver se a bomba podia explodir, podia ter explodido. Já pensou? É um passivo. A bomba caiu, ficou escondida lá por dentro e quando furaram, acharam a bomba. E aí, Renato, também tem uma coisa importante. Esses navios nazistas, né, eles podem ser uma fonte do óleo, a gente não descarta isso, mas também tem um petroleiro chamado Issel White, que ele está na altura ali do litoral de Alagoas, também em águas internacionais, que foi afundado pelo U-507, que é aquele submarino alemão que aterrorizou o litoral brasileiro. Esse navio, o U-507, que é aquele submarino que foi inclusive naufragado aqui no litoral do Ceará. Tem um colega, o Augusto Bastos, que estuda isso.
e estão tentando localizar esse submarino, mas nunca conseguiram achar o ponto exato do O naufrágio. Hitler investiu muito na construção do submarino, logo no início da guerra. A Kriegsmarine, né? Exatamente. Enfim, e aí ele pode também ser, assim, ele é um petroleiro que foi naufragado e carregou para o fundo do mar sua carga de óleo. Um dia esse óleo vai vazar. Ele é um Quando potencial. a gente não sabe, mas um dia vai vazar. Pode ser esse óleo aqui, a gente não sabe, é óleo combustível, pode ser dele, pode ser do navio, um dos navios nazistas, que é o Rio Grande, tem um outro, que é o Burgerland, que são os dois No próximos. caso desse, né, professor, está em águas internacionais, quer dizer, quem é que vai se preocupar em... Tem que ser uma grande construção em defesa do meio ambiente, né? Uma força-tarefa. Na realidade, isso aí seria muito importante se houvesse algum custo-benefício, né? Mas se não... Não, porque uma empresa privada não vai se meter nisso, você não vai ganhar nada. Não vai se meter nisso. Exatamente. Fica uma coisa muito, muito complexa mesmo e preocupante, né? Porque isso é um passivo ambiental, praticamente, né? Qualquer momento, como o Luiz falou, isso aí pode explodir. Então, tanto que em 2022, esse óleo que chegou aqui em 2022, eu pensei logo, rapaz, vai agora bombar com tudo. Vai ser a cada 2 anos óleo no litoral, né? Porque existe uma forte possibilidade, né? Para ter certeza, teria que ir lá. Para ter certeza, eu deveria fazer isso que o Luiz disse. Primeiro fazer a gente ter pelo menos ideia. Tem que fazer uma expedição. O custo para ir lá, eu li recentemente, a Marinha do Brasil ela tem um navio muito moderno, que é o Vital de Oliveira, um navio oceanográfico, eles têm um submarino ROV, né, que chegaria lá, por exemplo, nesses navios. O custo da expedição seria de 6,2 milhões para ir lá. Nos Estados Unidos também, há um tempo atrás... Muito caro, não? 6 milhões? Apareceu um tempo atrás óleo também no litoral, ficava aparecendo óleo no litoral. Não sabiam de onde vinha. E aí alguns mergulhadores identificaram um naufrágio, eram águas rasas, eles mergulharam, né? E viram o óleo saindo do navio. Coletaram a amostra e as amostras chocavam, batiam, né? E aí era do naufrágio. Aqui a gente teria que mandar um ROV num naufrágio desse, né? Que é um custo desse de mais ou menos 6 milhões. Essa questão de águas internacionais, existe uma convenção, né, da Teria que ser uma expedição da Marinha, juntamente com cientistas brasileiros, das universidades, para a gente investigar esses naufrágios. Para investigar isso. O governo bancava isso. O governo Uma coisa que a gente está fazendo é tentar mapear esses naufrágios, né? Onde estão, quais são as profundidades, que cargas eles carregavam, porque a gente já A Marinha brasileira não tem isso, né? Até onde eu sei, ela não tem. Esses antigos, né? Esses naufrágios antigos. Mas isso das águas internacionais, existe uma convenção, que é a Convenção de Nairobi, né, da Organização Marítima Internacional, que a partir de 2015, ela começou a determinar que o responsável pelos naufrágios é o dono da empresa, do navio. Mas a partir de 2015 para cá, e o Brasil não é signatário desse acordo. O Brasil tem suas leis próprias também, ele também responsabiliza o armador do navio, né? Então, por exemplo, nesse caso do Maranhão, a empresa é responsável por tomar as medidas ambientais para tirar o navio ou tirar a carga, é a empresa que é responsável. Mas no caso desse navio da Segunda Guerra... Mas esse navio da Segunda Guerra, inclusive na Ásia, gera muito problema, porque lá eles são considerados como tumbas, como túmulos, porque morreram pessoas lá dentro. Então, para algumas religiões asiáticas, é proibido você profanar os mortos. Então, você não consegue mexer no navio, mesmo que você precise retirar a carga. Mas não tem mais nada lá. Mas tem essa questão religiosa. Eu não tem mais nada desses mortos, não. Eu assisti um documentário, não sei se foi no Discovery ou se foi no Smithsonian, que ele dizia que existe uma convenção que protege. Isso, porque são túmulos. E que não pode tem a questão religiosa, ser explorado. Eu não sei... A Unesco também protege isso, que seria patrimônio cultural subaquático. Mas para a Unesco, para ser um patrimônio arqueológico, tem que ter mais de 100 anos. E esse da Segunda Guerra, por exemplo, não tem. Estão chegando a 80 anos agora. Sim. Né? E estão chegando numa idade crítica. Porque mesmo que você não mexa no navio, alguma empresa vai mexer, ele vai se deteriorar. Porque é natural, ele vai ficar lá embaixo, ele vai começar a quebrar, vai soltar partes, né? E aí, o que ele estiver carregando lá vai se soltar. Né? Aquelas imagens que a gente viu do Titanic, reais, não do filme, é impressionante como a carcaça do bicho está totalmente deteriorada. Né? Tem bactérias que comem esse ferro. Bactéria que come o ferro. Tem isso também. É uma bactéria que vive no fundo do mar.
Natureza. Então, assim, esses naufrágios chamam muito a nossa atenção. É uma das hipóteses, o professor Rivelino falou. Pode ser um navio que ia passando, a Marinha tinha um suspeito, que era o Bubulina, um navio grego, né? Só que assim, o Bubulina carregou com óleo venezuelano, porque o óleo, de fato, é da bacia de Maracaibo, né? E ele descarregou em Singapura. Mas a nota fiscal do óleo carregado é o mesmo volume do óleo descarregado. Então ele não perdeu o óleo na viagem. Perdeu o óleo, né? Outra coisa, se ele tivesse tido um problema e tivesse tido um vazamento, nenhum porto ia receber ele, mesmo de países com leis mais brandas, né? E assim, imagens das câmeras que tem no convés do navio não relataram nada de anormal durante esse trajeto. Se a hipótese for esta, possivelmente teremos novos vazamentos. Vai aparecer mais óleo aí daqui a algum tempo. Existe essa possibilidade no mundo todo. No mundo todo existe essa possibilidade. Porque nos Estados Unidos até eles andaram tirando vem para cá e vai bater nos Estados Unidos. É por causa das correntes, né? Que negócio. Né? Mas que era o que contrariava na época, que dizia que o óleo estava vindo da Venezuela, que a Venezuela estava jogando óleo. Então não tinha como vir. Se a Venezuela jogar óleo na costa dela, vai parar no Caribe. Não vem bater aqui no Brasil. Aí vai toda ali, né? Não dá. Não tem como. Mas na Flórida chegou o fardo de borracha. E chegou lixo, uma garrafa oleada. E o óleo é o mesmo. É o mesmo óleo. E aí eles ficaram até preocupados, né? Porque, tipo assim, um problema, é um problema de outro que pode... Chega lá. Nós estamos até escrevendo também, né, Rivelino? Um artigo com essa questão agora do óleo que chegou lá por meio desse material oleado. Aí, no caso, né, professor Rivelino, professor Luiz Ernesto, a preocupação institucional é do governo, é da Marinha, né? Exatamente. Diante dessas informações. Exatamente. Eu acho que, no meu modo de ver, os dois acidentes, né, o de 2019 e o de 2022 nosso, parece que não teve muito aprendizado, não. Assim, teria que ser constituída uma força-tarefa, uma força-tarefa com os cientistas. Teve uma CPI, né? Exato. Teve a CPI do óleo, mas chegou a muitas conclusões, deu a pandemia e ela foi encerrada. Foi engolida. Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa que deveria, no meu modo de ver, de ter tido uma institucionalidade maior, né? Ter vários setores, várias instituições. Você tem que envolver aí o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Marinha, né? Quer dizer, e quem tem recurso e dinheiro. Quem tem dinheiro, a União, e juntar a expertise da ciência brasileira. Nós temos a o Labomar, etc. Nós temos a expertise, mas nós não podemos fazer nada. Não tem dinheiro, né? Exatamente. Não, precisa de dinheiro. Não, a Universidade Federal não pode financiar uma não tem nem como, nem pode. Nem pode. A União é que deveria fazer. Exatamente. Mas assim, a Marinha atuou muito fortemente, assim, os estados ficaram muito, cada um resolveu. Não teve uma coordenação central do governo federal. É porque a imprensa parou de falar, só se falou naquele período da Mas mesmo na época, né? O Ministério do Meio Ambiente, ele com a expertise que ele tem, ele deveria ter coordenado esses esforços de limpeza. Né? Não fez isso. Não fez. Os estados ficaram muito independentes fazendo isso. Aqui no Ceará, a SEMA liderou, né? A Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Arthur Bruno. Eu me lembro, o Bruno veio aqui. Juntamos ali várias instituições de ensino, as universidades, bombeiros, a Marinha, Capitania dos Portos. Então, o trabalho de limpeza foi muito bem feito. Aparecia óleo, tinha um grupo, né? Aparecia óleo, dizia onde é que era, já mandava a equipe, já retirava esse óleo da praia, mas tem a questão da origem, porque conhecendo o poluidor, você pode cobrar os danos ambientais, né? O pagamento pelo que você gastou, porque isso tudo envolveu muito dinheiro. Ou então vamos esperar de novo. E você ficar preparado o óleo aparecer, porque pode vir. O óleo aparecer. Semana passada eu estive numa reunião que era justamente sobre... Teve dois editais do MCTI, né, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, ligado a isso. E eu, aqui do Ceará, eu era o que estava à frente, fazendo parte dessa... O que é que discutiu isso? Não, na verdade foi avanços, né? Porque no nosso caso era mais a pesquisa quanto aos impactos, né? Então, assim, eu notei que o Ceará, claro, também valendo salientar, o Ceará só teve 1% desse óleo. Mas o que eu notei foi que o Ceará teve a Bahia teve mais impacto. Pernambuco, a costa é desse tamanho e teve muito óleo. A nossa costa é mais de 500 quilômetros.
E eu notei que o Ceará parece que estava mais organizado, quanto a isso que o Luiz disse, né? Tá. Porque limpar, o óleo chegava, era limpo, né? Então, assim, e isso foi até importante por conta da quantificação. Porque quando cada prefeitura cuida disso e não tem um modus operandi para cada um registrar quanto de óleo teve, qual o destino, aí você fica com esse gap, né? Mas assim, eu vi isso, que o estado do Ceará parece que estava assim bem organizado, né? Agora, claro, nós só tivemos 1%, né? O Pernambuco, Bahia e Alagoas, que teve muito, 10 mas se a vezes gente não mais, tivesse ou 20 organizado, mais, esse 1% tinha feito mais tinha estrago. feito um talvez. estrago muito Também grande. tem isso também. E outra coisa, esse é o maior derrame de óleo em áreas tropicais do mundo. Ele atingiu 3 mil quilômetros, foi do Maranhão ao Rio de Janeiro. Né? E uma coisa interessante também, que quando você trata de derrame de óleo, tem um corolário famoso, que é o seguinte: mais importante do que o volume de óleo vazado é aonde esse óleo vai chegar. Então, por exemplo, aqui ele impactou 55 unidades de conservação. Numa zona do mundo, do planeta, que ainda é pouco estudada. A gente ainda conhece pouco a nossa fauna, a nossa flora. Né? Então, você ter um derrame nos Estados Unidos é uma coisa, os caras conhecem. O Ceará que está fazendo o inventário, quer dizer, Exatamente. O resto do Brasil não tem isso. Não tem, e é muito pouco investimento. Né? Então, a gente tem tanto pouco conhecimento. Primeiro, é uma área biodiversa, né? Isso é importantíssimo. A gente conhece pouco e a gente não tem recurso para lidar com isso. Né? Uma coisa é vazar óleo e chegar no Ceará ou no Nordeste do Brasil. Outra coisa é vazar óleo no Golfo do México e chegar lá nos Estados Unidos. É completamente diferente. Pode vazar 10 vezes mais óleo nos Estados Unidos. A resposta vai ser muito mais imediata do que aqui. Né? E esses derrames, o professor Rivelino pode falar melhor, eles são de longo prazo. Você limpa a praia, mas não quer dizer que a praia está... Ficou. O impacto não continua existindo, né? Nas espécies animais que vivem ali, etc. Vai ter consequências. Na realidade, esses impactos, a literatura diz que ele dura muito mais de 10 anos. Então, que você estuda, né? O horizonte hoje, não adianta mais você ir procurar. Se você andar o litoral, aonde você for no litoral do Ceará, você vê resquícios de óleo. Eu sei disso porque nós já andamos de costa a costa, né? E nós, com esse óleo de 2022, nós estávamos um pouquinho mais bem preparados, nós estamos monitorando justamente isso no lado do litoral leste. Então, a gente, a cada 45 dias, nós vamos no litoral leste, coletamos areia, coletamos água e estamos analisando. Ainda tem. Né? Isso aí que nós estamos fazendo é o preconizado no plano de contingência federal. Né? Ou seja, que você faça um monitoramento. Ele diz lá no artigo 9º que é um monitoramento, ele não diz como, mas é óbvio que nós vamos monitorar os indicadores ligados a hidrocarbonetos de petróleo, a petróleo, né? Então, nós estamos fazendo isso, mas é tudo por conta própria e por conta desse projeto do MCTI, que foi o estado do Ceará, principalmente essa parte mais ligada à química, essa parte ligada mais à poluição, ele está dando uma resposta, mas é por conta desse investimento do MCTI. Porque o estado mesmo em si, os órgãos ligados à pesquisa, eles não tiveram assim um bom senso de liberar nenhum edital para nada, entendeu? Então, e é uma coisa muito preocupante, porque como que nós temos recurso humano que não pode ser usado, que não pode atuar, porque não teve recurso. Não teve recurso. Né? Professor Rivelino Cavalcante, professor Luiz Ernesto Bezerra, eu queria agradecer, mas não sem antes. Professor Luiz Ernesto Bezerra, eu li um negócio ontem que o peixe-leão está tomando conta da costa do Ceará. E o senhor está dizendo aqui que ele vai bater no Rio de Janeiro. Como é que é isso? Ninguém vai tomar providência com esse peixe, não, professor? Não, Renato, é o seguinte, essa é uma invasão que ela, assim, a gente não tem como evitar. Peixe-leão, ele chegou, ele, por exemplo, ele se reproduz rapidamente, ele ocupa uma ampla faixa de profundidade, ele vai de 30 a 300 metros de profundidade. Então, mesmo que você limpe... Tem comida à vontade para ele. Tem comida à vontade, não tem predador. Não tem predador. Então, mesmo que você faça esforços ali de retirada das águas rasas, vai ser sempre abastecido pelo que está vindo das águas mais profundas, né?
chegou, né? Tem relatos agora que apareceu no Beberibe. Beberibe já. As modelagens, as conversas que nós temos com colegas até lá da Califórnia, que estudam isso há mais tempo, as previsões é que dentro de 1 ano ele já esteja em Recife, dentro de 2 anos ele já esteja no Rio de Janeiro. Ele também aguenta uma zona de temperatura muito ampla, né? Ele consegue ficar ali de 15 a 30 graus. Que peixe então danado, ele né? é bem... O que a gente continua fazendo é monitorando. Monitorando, a gente recebe diariamente, diuturnamente, A natureza imagens. não vai tomar seu jeito, não, professor? Arranjar um predador para esse bicho? Rapaz, aí não tá Porque fácil não a resposta. a natureza sempre tem um predador, né? Não, a natureza sempre dá um jeito. Lá eu vou lá pelo Smithsonian, eu fico assistindo aquele negócio dos leões, é legal? Os leões. Eu também gosto Aí tem um do predador, mas tem as florestas, aí tem sempre predador, tem o sapinho, mas tem o predador do sapo, o sapo pega o mosquito, e, enfim, a cadeia alimentar. Mas essa estratégia de ensinar outra espécie, eu acho que é a solução. Mais rápido, talvez. É, Eu acho. Né? treinar umas moreias para pegar esse bicho. No Caribe, né, Estados Unidos, ele já está, 20 anos a invasão. E, pra você ter uma ideia, a população dele no Caribe, ela é 400 vezes maior do que a população no ambiente natural dele. Nossa. 400 vezes maior. Porque lá no ambiente natural dele, no Indo-Pacífico, na Austrália, na Índia, Tem um por ali, predador lá. tem um predador e aqui não tem. Então é 400 vezes maior, imagine isso. Né? Pega esse predador lá da Austrália e leva para lá. Aí traz outro problema, porque aí quando esse predador chegar aqui, ele também fizeram isso uma vez, Qual para é o controlar um problema? molusco. Sei. Se esse predador chegar, pode acontecer o quê? Ele pode causar um impacto pior do que o peixe-leão. Ele vai Entendeu? desequilibrar. Desequilibrar Ele pode tudo. causar um desequilíbrio pior. Tentaram fazer isso uma época com um molusco que era o hospedeiro intermediário do cistossoma, que causava barriga d'água, Tá. né? O verme, ele usa o molusco como hospedeiro e Isso. você tomando banho, ele infecta. Trouxeram um molusco africano que predava o molusco nativo. Tipo assim, vamos trazer esse molusco, que ele vai comer e vai acabar com Acabou-se. isso. O africano era um hospedeiro melhor do que o nativo pro Smithsonian. Aí foi para aumentar os casos, né? E depois tentaram controlar. Então, assim, espécies invasoras, né? É um problema. A gente tem, elas são transportadas por aquarismo, por navios, água de lastro ou presa no casco, né? E onde elas chegam, elas se estabelecem e causam sérios problemas. Existe um molusco de água doce, é o mexilhão dourado, que ele agrega nas turbinas lá de Itaipu uma grana, um dinheiro enorme para fazer a limpeza, que ele se reproduz rapidamente e ele toma conta das turbinas lá. Então precisa parar a produção de energia e fazer a limpeza para tirar. É o mexilhão dourado que chama. É um molusquinho pequeno. Ele é invasor também, chegou, é de água doce, né? Entrou nos rios. Dá para comer esse bicho? Não, ele é muito pequeno. Pequenininho, não. Aqui, não sei se você já viu, algumas pessoas aí, os telespectadores já devem Eu ter acho engraçado visto. esse peixe-leão, rapaz, porque esse peixe-leão não serve para comer. O bicho é cheio de espinho. Ele até serve para comer. Sério? Serve. Inclusive dizem que a carne é muito boa. Mas tem que matar 100 mil para comer um pedaço de carne, né? Pior do que caranguejo, né? No Caribe, eles incentivam a pesca. Eu vi. Alguns governos pagam para você capturar e tal. Agora, qual é o problema aqui no Ceará? A gente precisa, e é uma coisa que nós estamos planejando fazer, treinar as comunidades costeiras a lidar com o peixe. Por quê? Porque no Caribe, 70% dos acidentes com o espinho, que é venenoso, né, causa um problema, né? É uma dor muito forte, né? A pessoa pode ter até convulsão da dor, né? 70% dos acidentes se dão com a manipulação do peixe. Então, assim, se a gente começa a estimular isso aqui, pesca, né, tal, primeiro cria um comércio paralelo ali, que não faz sentido, e segundo, que pode aumentar os casos de acidente. Então, a gente primeiro precisa entender os animais que têm sido capturados. A recomendação é não devolver ao mar, então isso a gente já, né, o Observatório Costeiro e Marinho já fez reuniões, isso está estabelecido, mas a gente pede que esses animais sejam enviados ao Labomar, a gente tem uma equipe lá trabalhando com isso, a gente precisa saber o comportamento dele aqui, o que é que ele está comendo aqui, então a gente precisa dos animais. Talvez, no segundo momento, a gente comece a estimular esse consumo, né? Mas precisa ser muito bem feito. A gente precisa fazer as oficinas no litoral, treinando as populações para manipular o peixe, porque senão os acidentes vão aumentar. Né? Professor Luiz Ernesto, muito obrigado. Professor Rivelino, bate uma bolinha também, velho? Claro, eu sou aquele caso do bom de bola e bom na escola. Bom de bola.
Porque para ter o nome Rivelino, tem que ter aquela patada atômica. Aí isso aí eu já não garanto. Obrigado, professor. Muito bom tê-lo aqui no programa. Muito bom. Professor Rivelino Cavalcante, professor Luiz Ernesto Bezerra. Muito obrigado, Renato. Mais uma vez um show aqui no programa. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui o pessoal da Universidade Federal do Ceará. E o professor Luiz Ernesto é cientista-chefe da SEMA, lá da Secretaria do Meio Ambiente. Equipe lá que faz um trabalho espetacular. O programa fica por aqui, amanhã a gente volta. Até lá. Eu vou pedir...